mais uma palestra espírita, e o tema Sermão da Montanha, ele poderia muito bem ser substituído pela pergunta: Jesus Cristo vai voltar? Por que a pergunta? Né? Porque muitas pessoas se questionam em relação a isso. Será que o Mestre volta? O que a gente pode dizer na visão espírita é que Jesus nunca nos deixou. Ele permanece vivo, atuando em outros planos e ajudando nesta engrenagem chamada Terra, que nos dias de hoje ainda apresenta os seus desafios, e em muito o grande capitão dessa embarcação, o governador do mundo, Jesus Cristo, é quem nos abençoa, é quem dirige essa embarcação em direção a ilhas seguras neste oceano chamado vida. Então nós começamos com uma mensagem de Mahatma Gandhi, certa vez disse que se todas as obras sacras da humanidade fossem destruídas, jogadas ao fogo, e restasse apenas o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido. Então nós nos apegamos justamente a esta mensagem para trazer uma reflexão em relação às mensagens deixadas por Jesus naquele momento tão especial. De acordo com Humberto de Campos, no livro Boa Nova, aquela região, a região do Tiberíades, a região da Galileia, era uma região bem diferente do que é hoje. Era uma região de muito verde, a natureza profunda, uma natureza exuberante, com muitas aves, muitos animais. E naqueles sítios, naquelas pairagens, havia, portanto, uma energia muito boa, muito cativante, muito gostosa, de acordo não só com Humberto de Campos na obra Boa Nova, como também Emmanuel em alguns prefácios de obras de Francisco Cândido Xavier. Então, naquele período, havia também uma perspectiva e uma expectativa em torno da figura de Jesus, que trazia, dia após dia, milagres, mensagens, e naquele dia ele trouxe realmente uma grande quantidade, uma enormidade de mensagens edificantes, e que nós começamos agora a interpretá-las, interpretar cada trecho daquela gloriosa mensagem. Então Jesus começa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que ele quer dizer com pobres de espírito? Humildade e simplicidade. O desprendimento dos bens terrenos. Quanta gente desencarna do dia para a noite e preocupado, apegado ainda com os bens terrenos. Nós sabemos que nós não temos absolutamente nada, exceto o espírito, exceto a imortalidade da alma. Isso nós carregamos, exceto o conhecimento, mas bens terrenos, o carro, a casa, tudo isso fica. As moedas, elas enferrujam, tudo isso permanece aqui. E aí ele continua: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A dor é bênção depurativa e permite a quitação de débitos. Isso nós sabemos. Portanto, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé. Quão importante é para espíritos devedores que somos, todos nós, em maior ou menor grau, todos nós somos espíritos devedores. Quão grandioso são as oportunidades de elevação, de vencer as dívidas que contraímos no passado voluntariamente em função do nosso livre-arbítrio. E hoje, portanto, diante das dificuldades da vida, devemos entender como bênçãos divinas enviadas para nós, para que possamos, portanto, chorar e ser consolados, uma vez que aceitemos as nossas dificuldades com resignação, não é mesmo? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, a terra regenerada, que será uma terra de pessoas mansas. Essa interpretação ela é muito linda, ela foi, na verdade, retirada do site da FEB, foi ali que eu fiz a pesquisa, e outros estudiosos espíritas deixaram, portanto, essa mensagem, né? Herdarão a terra. Não a terra atual, que é uma terra de fato difícil, né? Mas a terra futura, que será uma terra regenerada. Portanto, devemos ser mansos para herdar essa terra futura e pouco
São gotas, de gota em gota, né, se transforma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Há muito erro em relação à interpretação disso, porque muitas vezes nós somos, por exemplo, pegos de surpresa com pessoas que tentam contra a nossa paz. E aí, subitamente, vem aquele raciocínio: a justiça de Deus não falha. Na realidade, esse desejo de que a justiça de Deus não falhe deve vir de encontro com as injustiças que nós praticamos no passado. Não foram poucas. Nós praticamos uma infinidade de injustiças para com os outros, conscientes e inconscientes. Então praticamos. E uma vez que praticamos e temos então noção da lei de causa e efeito, ação e reação, e do futuro, né, daquele porvir, nós devemos, contudo, acreditar e aceitar as dificuldades. Pedir para que Deus nos mande os anjos cinzentos, os anjos, de certa forma, de justiça, para que nós experimentemos daquilo que nós falhamos. Há duas oportunidades de nos elevarmos: pelo amor e também pela dor. Mas nós precisamos, portanto, solicitar, e aí é uma bem-aventurança, solicitar que a justiça seja feita para conosco e não para com o outro. A justiça irá visitar o outro, mas nós não precisamos desejar. Desejemos, uma vez que temos consciência da razão da nossa atual encarnação, desejemos a justiça para conosco mesmo. E aí nós continuamos. Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ser misericordioso, de acordo com a FEB, de acordo com o Espiritismo, compadecer-te da dor do semelhante, compreender as necessidades de seus semelhantes, saber perdoar. Não basta dar objetos, é preciso ser bom, dar de si. Pode-se fazer o bem sem ser bom, mas é impossível ser bom sem fazer o bem. O que se dá para a vida retorna. Os misericordiosos receberão misericórdia, não necessariamente dos homens, mas de Deus. E essa misericórdia de Deus que é o que nos interessa. É a partir desse ponto, lembra, nós temos que quitar as nossas dívidas com amor ou pela dor. Então, se nós somos misericordiosos para com os outros, nós começamos a quitar as nossas dívidas com amor. E aí aquela dívida que um dia seria cobrada, ela vem, mas ela vem bem mais simples, diminuta, e nós não sofremos tanto. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Egoísmo é a origem de todos os males. Deus é amor puríssimo, e a egolatria é a cegueira mental. Puros, libertos, ascendidos. Os puros entenderão a Deus, pois serão reflexo de Deus. Então, uma vez que nós alcançarmos essa pureza, nós teremos, portanto, uma qualidade espiritual, né? Compreenderemos a Deus de uma forma muito mais pura, muito mais completa. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aí nós paramos para contar uma historinha de Mahatma Gandhi. Lá nos anos 40, na Guerra Civil, quando seu país, a Índia, estava então em guerra civil, muitos ingleses por ali, dominando aquela nação, Mahatma Gandhi resolveu sair de casa para ir até um comércio naquela região, quando foi subitamente agredido por um guarda inglês. E este guarda, quem conta esta história, salvo engano, é Haroldo. O Haroldo, ele fala que o Mahatma Gandhi ele foi, portanto, atingido por um guarda, ele foi agredido com chutes e socos e ficou ali completamente inerte. E o guarda esperava alguma reação, mas ele não teve reação. Então o guarda se dirige a ele e pergunta: quem é que te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi, apontando em direção ao pescoço do guarda, para o crucifixo que aquele guarda tinha pendurado no pescoço, responde: quem me ensinou tudo isso é esse senhor que você carrega no pescoço.
Então o guarda fica envergonhado, perplexo, tímido, triste, humilhado. E ajuda Mahatma Gandhi a se levantar, pede perdão a Mahatma Gandhi e muda completamente a sua conduta. Além de pacífico, Gandhi conseguiu naquela hora ser pacificador. Agora, trazendo para os dias de hoje, o pacífico é aquele jogador de futebol que em campo não se envolve na briga, e o pacificador é aquele que tenta apartar a briga, evitando que males maiores aconteçam durante a partida. Então nós vemos o quanto isso é importante, o quanto nós podemos ser pacificadores no dia a dia. No trabalho, por exemplo, uma pessoa fala mal da outra. Nessa hora você pode, para aquela que está denegrindo a imagem da outra, simplesmente elogiar a outra pessoa. E vice-versa. Assim você joga um balde de água fria sobre aquela pequena fagulha, né, que estava começando, poderia virar um grande incêndio, enfim. Você acaba sendo uma pessoa pacificadora, quando indiretamente mostra que a outra pessoa precisa mudar de conduta. Bem-aventurados serão vocês quando perseguidos por causa da justiça, pois estarão, portanto, no reino dos céus. O que é justiça? É a atitude justa e reta do homem para com Deus. Paulo, no livro Paulo e Estevão, a gente traz também esse exemplo. Ele primeiro perseguiu os cristãos, né? E depois ele foi perseguido por conta da justiça. Ele viu que estava errado, ele conheceu Jesus, ele passou então a militar não segundo a carne mais, mas militar segundo Cristo, né? E foi perseguido pelas pessoas que queriam o fim do cristianismo. Muitas consideravam o cristianismo uma seita, outras simplesmente tinham medo, politicamente falando, daquela crença crescer demais e acabar modificando cenários. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então nós escolhemos o lado certo. Decidimos ser soldados de Jesus. E todos nós que estamos na lide espírita já tomamos essa decisão. Cometemos equívocos? Sem dúvida. Falhamos? Sem dúvida. Ainda não somos o que deveríamos ser? Sem dúvida. Mas já abdicamos de uma série de coisas que possivelmente faríamos se não estivéssemos na influência desta doutrina que nos adverte o tempo todo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade. Nada o altera, nada o contamina, jamais se corrompe. Sendo na natureza incorruptível, exterioriza a força dessa propriedade que lhe é essencial, preservando da corrupção os elementos com que ele entram em contato. Conservando-se imune, imuniza outros corpos. Sendo puro, impede que se contaminem os que recebem a sua influência. Este raciocínio vem do site passatempoespírita.com.br. E aí Jesus continua. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, é colocado em um lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa por igual. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservá-los fiéis aos ditames cristãos, proporcionando-lhes consolações. E aí Jesus continua. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas.
não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto houver céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas qualquer um que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrará no reino dos céus. E aí nós vamos então de encontro com a primeira parte de O Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O Espiritismo concluirá aquilo que Jesus nos ensinou. Daí a importância de bem interpretar as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha como um todo. Nós temos potencialidades se colocarmos em prática aquilo que o Mestre nos ensinou. E um resumo da grande obra é justamente o Sermão da Montanha. Então podemos nos apegar a isto, fazer aquilo que o Mestre faria se estivesse em nosso lugar, é a nossa obrigação, uma vez que já estamos sintonizados com a lei, já estamos focados no nosso objetivo e, evidentemente, por estarmos seguindo a religião, a doutrina espírita ou aquelas pessoas que também seguem uma religião, né, nós estamos, de fato, evitando uma série de prejuízos, pois neutralizamos, em partes, as nossas más tendências. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, primeiro vá reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso ao contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão e eu garanto, não sairá dali até pagar o último centavo. Então nós passeamos agora sobre o livro Chico Xavier e Jerônimo Mendonça, A Fórmula da Felicidade. É uma obra linda, linda. Eu convido vocês a lerem. De fato, é uma obra muito especial. E ali ele explica, né, os caminhos para a felicidade. Ele compara cada virtude da criatura a um degrau. E quando você subir 7 degraus, você estará, portanto, no caminho da felicidade. Você será uma pessoa feliz. E ele diz que o perdão é a virtude mais difícil de ser alcançada, porque o perdão ele é testado. Quando nós estamos bronqueados com alguém, com raiva de alguém ou de algo, é justamente ali, naquele momento de ira, que nós temos que nos neutralizar. Então é um momento de muita emoção. É um momento de muito desacordo com o que nós buscamos, né? Então, por isso que é um desafio maior do que as outras. Então, pensemos nisso. Caso tenhamos pessoas no caminho, pessoas difíceis, vamos fazer a nossa parte. Vamos abraçar as pessoas que precisam de nós, que precisam de uma palavra. E aí nós podemos, então, pensar em algumas ferramentas para perdoar. A primeira delas é, muitas vezes muitas vezes não, é bem provável que nós já tenhamos cometido equívocos piores do que aquele nosso irmão que falhou conosco. Então, se nós cometemos equívocos piores, vamos entender que o outro errou, porque é imperfeito, igual nós erramos, porque também somos imperfeitos. E uma outra técnica é compreender que um dia, dada a expansão da consciência, a outra pessoa necessitará de pedir perdão. Então, se um dia a outra pessoa com mais consciência pedirá perdão, por que já não perdoar de uma vez? Já evitar uma série de desgaste, né? Nós sabemos o quanto é desgastante
quando você não perdoa alguém. E aí Jesus continua: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Então nós temos que compreender isso que está sendo explicado, que na verdade não sou eu quem traz essas informações, né? Eu me baseio em estudos da FEB, de outros sites, para trazer essa palestra, e então nós temos que compreender que é muito profundo, e que se conseguimos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou há mais de 2000 anos no Sermão da Montanha, então, sem dúvida, estaremos num caminho muito mais seguro. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-o também à outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem quer lhe pedir algo emprestado. Então, quando Jesus disse isso, ele falou que se alguém nos batesse numa face, deveríamos oferecer a outra. Ele expressou um grandioso ensinamento que, se levado em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem em nossa vida. Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É uma metáfora que sugere que a situação nos chega de uma forma desagradável, devemos mostrar a face oposta, uma face agradável, jogar um balde d'água sobre aquela chama que começa a se alastrar. Então é basicamente isso. Se uma pessoa vem com raiva, dê um sorriso. Você está mostrando a outra face. E aí, é evidente, acontece o que aconteceu lá com Mahatma Gandhi e o guarda inglês, quando o mesmo o chutou, o bateu, o espancou, e o mesmo sorriu, olhando para o seu crucifixo e apontando para o mesmo que aquela figura que estava no crucifixo foi o homem que o ensinou a agir daquela forma. Então, o Sermão da Montanha ele vai adiante. Na verdade, são 20 minutos de narração, né, praticamente. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Aí a gente pensa, é muito fácil ser bom para as pessoas que não são boas ou para as pessoas que não são caras. Então devemos fazer justamente pelas pessoas que não são difíceis, pelas pessoas que querem o nosso mal, né? Madre Teresa de Calcutá, ela é muito grande quando ela diz que aquilo que nós fazemos pelo outro, no fim das contas, não é algo entre nós e o outro, mas sim algo entre nós e Deus. Então façamos por Deus aquilo que nós queremos do mundo. Façamos por Deus. Aí Jesus continua: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estará o seu tesouro, também estará o seu coração. Todos nós somos escravos de algo, diz Paulo de Tarso. Mas o Divaldo diz: não seja escravo daquilo que você não tem. Certa vez ele disse isso em uma palestra aqui em Ribeirão Preto e pegou muita gente de surpresa. Não seja escravo daquilo que você não tem. E nós temos muitas vezes sonhos, nós temos vontades profissionais, nós temos uma série de coisas que nos escravizam. Passamos muito tempo correndo só atrás destas coisas.
Mas nós não temos isso. Nós não temos. Então, não seja escravo daquilo que você não tem. E exceto o que você verdadeiramente é, nada mais te pertence nesta vida. Lembramo-nos das palavras de São Lucas: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E Jesus então continua: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E que tremendas trevas são! São os reflexos. Fazendo bem, pensando bem, desejando bem, o bem se reflete. Né? O equilíbrio costuma equilibrar. O equilíbrio do espírito equilibra o corpo físico. O desequilíbrio do espírito, o desequilíbrio de pensamentos, de ações, desequilibra o corpo físico. Ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Todos nós, então, somos escravos de algo, já dizia Paulo de Tarso. Portanto, o que colocamos em primeiro lugar? A verdadeira riqueza, pessoal, é justamente aquela que o dinheiro não pode comprar. Então, observemos as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, e mesmo assim o Pai Celestial os alimenta. Façamos a nossa parte, abraçando uma causa, ajudando, cuidando, servindo. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque é justamente isso que Jesus fala na sequência, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medi-los. Muitas das nossas dívidas podemos pagar com amor ou ao menos minimizar. O Emmanuel já dizia: o bem que praticares em qualquer lugar será o teu advogado em toda parte. Então temos que ver algumas técnicas, né? Aquelas técnicas que nós já citamos um pouquinho antes. É entender o outro como uma criança espiritual, é entendendo que o outro erra porque não sabe o que faz, é compreender que o outro é uma pessoa que comete falhas muitas vezes menores do que aquelas que nós talvez já cometemos no passado. E aí nós vamos de encontro com uma frase do Gigante Deitado: querer vingar-se é tomar veneno e desejar que o outro morra. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga em seu próprio olho? Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Porque tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a sua porta lhe será aberta. Quem de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Eu acho que essa frase nós não precisamos nem interpretar. Está muito bem compreendida, né? Devemos confiar que Deus de fato provém. Deus está do nosso lado. Deus está lutando do nosso lado, nos protegendo, evitando uma série de dissabores. E se nós, hoje, mesmo pessoas falhas, errantes, somos agraciados por Deus todos os dias, imagine quando nós merecemos de verdade. Não é mesmo? Quando merecermos de verdade, então, a situação para o nosso lado será muito melhor. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então nós finalizamos praticamente a palestra já caminhamos para o final, né, com esse pensamento que o Chico certa vez citou
o querido, aliás, que o Emmanuel citou para o Chico, né, que são necessárias 3 coisas para você seguir essa vida que lhe está proposta. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Então, se formos disciplinados, passaremos pela porta estreita, abrindo mão dos males que nós cultivamos na alma, através do nosso livre-arbítrio, e abraçando as coisas boas, buscando conhecimento, buscando ajudar as pessoas a aproveitar os nossos dias, seremos pessoas muito melhores. Outro dia eu escutei de uma enfermeira da rede pública, aqui de Ribeirão Preto. Eu procuro todos os dias ajudar uma pessoa. É a meta. Então tenhamos esta meta também. Ajudar uma pessoa todos os dias é fácil. E então, quando estivermos acostumados, passemos a ajudar 2 e depois 3. Então, pouco a pouco, seremos pessoas muito melhores. Estaremos caminhando a passos largos na direção desta porta estreita. Não será difícil passar, pois já estaremos acostumados. Basta que a gente abra mão do nosso eu inferior e melhore dia após dia. Então seremos agraciados com melhores condições espirituais e estaremos cada vez mais ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.